Bom, vamos lá então conversar sobre os nossos inimigos. Nós falamos sobre os 4 inimigos aqui durante toda essa série de mensagens. Hoje nós estamos na 7ª semana de conversa e é a última delas. E nós falamos sobre os inimigos do coração e a relação desses inimigos com o débito. Você lembra disso? Que nós estamos sempre relacionados ao débito? Deixa eu explicar melhor para você. Nós somos a sociedade do endividamento. Nós estamos meio que acostumados a viver devendo as coisas. A gente deve no cartão de crédito, deve no financiamento do carro, no financiamento Minha Casa e Minha Vida, a gente deve em promissórias, porque nós vivemos uma estrutura social que impulsiona o consumo e nos faz trabalhar no limiar das dívidas. E nós vamos nos acostumando com esses débitos ao ponto de achar até que a gente já pagou, quando na realidade ainda nem é nosso, é mais do banco do que nosso, mais da financeira do que nosso, é mais do proprietário do que nosso, e aí nós estamos com a ilusão de que não devemos nada. Não é assim em relacionado aos inimigos do coração, porque eles nunca nos deixam em paz. Você lembra quais são os 4 inimigos do coração? Olha aí, nós falamos sobre culpa, falamos sobre raiva, falamos sobre inveja, falamos sobre ganância. São esses 4 inimigos que operam para destruir a nossa vida. Existem mais, pastor? Certamente existem mais inimigos, mas nós selecionamos esses que parecem ser os inimigos primários. Assim como temos as cores primárias, temos esses inimigos que juntos conspiram para destruir a nossa fé, para roubar a nossa paz e tirar muitas vezes até mesmo a nossa confiança em Deus. Então, cada um desses inimigos tem uma relação de débito. Por exemplo, quando eu falo na relação de culpa, o débito está relacionado no eu lhe devo alguma coisa. Pessoas que se relacionam com a culpa, elas sempre têm a sensação de que estão devendo alguma coisa a alguém. Isso não sai da sua cabeça. Elas deitam na cama e dizem, eu precisava resolver isso. Elas estão no carro, no trânsito e dizem, puxa, isso aqui não está certo na minha vida. Elas são consumidas dia após dia pelaquela sensação de que eu tomei algo de alguém, tomei a confiança, a paz, a alegria, tomei até com propriedade de alguém que não era devido. Então eu estou agora numa relação de débito e credor com essa pessoa. Então a culpa vem para dizer, eu devo algo a alguém. E essa culpa começa então a me oprimir, me aprisionar e de alguma maneira eu tento compensá-la, mas isso nunca dá certo. O outro inimigo que nós falamos se relaciona com o débito de você me dever. É onde a raiva se estabelece dizendo, você fez algo para mim? Então você deve explicações sobre isso. Você deve consertar isso. Você deve reverter isso. Ou seja, eu estou na condição de injustiçado, eu estou na condição de vítima, então você deve algo para mim. Pessoas que se relacionam com o débito nos outros, jogando sobre eles sempre a responsabilidade, são pessoas que contam historinhas para justificar suas ações e se escondem atrás de um processo de vitimização, dizendo que tudo é culpa dos outros. Afinal de contas, ele seria melhor se ela não tivesse feito isso. O casamento seria melhor se ela não tivesse feito aquilo. Eu seria mais feliz se ele não tivesse provocado aquilo. Sempre na relação do que ele me deve, ela me deve, e por isso eu tenho condições de ser amargurada, revoltoso, rancoroso, ou seja, eu estou na condição de que você me deve e precisa pagar por isso. O terceiro inimigo que nós trabalhamos, que é a ganância, ele se relaciona com o débito interno. Sim, o débito interno é assim, eu me devo, afinal de contas eu mereço isso, afinal de contas eu também sou filho de Deus, afinal de contas eu trabalhei muito para chegar até aqui. E nesse mundo da competitividade, o que se mais faz em dizer é, você merece. Você já não percebeu isso? Muitas vezes acontece isso na sua vida e você nem se deu conta. Você diz, não, eu preciso acumular mais, porque eu trabalhei muito para chegar aqui. Eu preciso ter mais, e o outro pode ter menos, porque na verdade, eu tive uma outra vida, muito mais sofrida. Ou seja, em todo o tempo eu justifico a minha ganância, que vem com áreas de competitividade, concorrência, e até mesmo vantagismo, e muitas vezes a gente vai justificando isso, dizendo, eu me devo isso, eu mereço isso. Afinal de contas, eu sou a pessoa mais beneficiada com todo esse processo de dedicação que eu mesmo sofri. E o último inimigo que nós trabalhamos a semana passada foi o inimigo da inveja, já no culto online, onde a inveja é o seguinte, quem me deve é Deus. É engraçado que a inveja nunca se relaciona com
É a outra pessoa que eu estou com raiva dela. Ela tem tanto e eu tenho tão pouco, eu estou triste com aquela pessoa. Na verdade, você que está aí na sua casa, eu queria dizer para você, que não assistiu a semana passada, volte lá e assista, porque toda relação de inveja é o seguinte: eu estou magoada ou magoado com Deus, porque na distribuição dos bens, Ele foi injusto comigo. A inveja é sempre um dito ao coração assim: Deus deu muito para outro, deu menos para mim, estou com inveja, portanto, minha rebelião é contra Deus. O invejoso tem problemas sérios com Deus, porque se você é cristão, você crê que Deus cuida de toda a sua vida e coordena todos os seus passos. Então, ter ou não ter é só uma mínima questão, porque Deus é que é dono do ouro e da prata, é Ele que conduz você a todo o sistema de prosperidade, porque eu sempre digo que prosperidade é muito mais do que dinheiro, muito mais do que valores econômicos. Quem é só rico nunca é próspero, mas quem é próspero também pode ter riquezas materiais também. Mas a verdade é que a gente fica naquela injustiça: Deus foi injusto comigo. Quem tem inveja não tem problema com as pessoas que têm mais do que ela, tem problema com Deus que não distribuiu bem e justamente as propriedades dessa terra. Não é assim que a gente se sente? E aí a pergunta é: como a gente faz para neutralizar esses inimigos? Como a gente faz para trabalhar com antídotos ou com remédios que sejam eficazes para inibir todo tipo de aparição desses inimigos no nosso coração? Bom, se você quer se livrar da culpa, a gente vai aprender que para neutralizar esses inimigos, a gente primeiro precisa confessar. A confissão é o único processo de se livrar da culpa. Você sabia que pessoas que se sentem culpadas, elas carregam um peso muito maior sobre seus ombros? Se elas sentassem, confessassem, se arrependessem ou até mesmo reconhecessem: perdão querida, perdão querido, perdão filho, perdão pai, mãe, meu amigo, eu quero dizer para você que eu carrego isso no meu coração, como é que eu posso reparar o dano que eu causei a você? Esse peso é tirado imediatamente dos ombros. Experimente isso. Se você tem culpas no seu coração, confesse a sua culpa a quem você machucou e a quem você feriu e a quem você sente que tem uma relação de débito. Não somente isso, se nós estamos com raiva de alguém, o antídoto para inibir todo o processo de aparição da raiva, o desenvolvimento do nosso coração, é o perdão. A raiva é sempre uma cobrança, não é verdade? Quando a gente cobra alguém, a gente está dizendo assim para ela: você deveria pagar por isso. A gente escreve uma dívida e apresenta para ela todo o tempo. O perdão, que é o rasgar da dívida. O perdão é a anulação da dívida. O perdão é o cancelamento do débito. Você sente que tem raiva, rancor, ódio com alguém? Cancele o débito. É só assim que você se verá livre da raiva. O terceiro inimigo para neutralizar a sua ação na nossa vida, para neutralizar a ganância, queridos, é só a generosidade. E o que é generosidade? A generosidade é doação. Se por um lado eu acho que eu mereço, por outro lado eu entendo que Deus me deu o suficiente para que eu também possa, com as minhas mãos, superabundar na vida de outras pessoas, e posso investir em projetos sociais, na igreja, na vida de outras pessoas, até na minha própria família, para trabalhar com a generosidade. E o último inimigo para neutralizar a sua força, o seu poder, a inveja, a única coisa que você pode fazer é celebrar e ser contente com o que Deus te deu e o que deu aos outros. Sim, não dá para você se ver livre da inveja enquanto você não aprender a ser contente com o que você tem, o que Deus lhe deu. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele que conduz a sua história. Lembra disso? Ou não se lembra? Então vou refrigerar a sua memória, quando a palavra de Deus diz em 1 de Pedro 5,7: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, Ele cuida, Ele sabe as nossas necessidades, Ele supre cada uma delas. Então, contente-se com o que Deus tem lhe dado. Ninguém está falando aqui de cruzar os braços e ser uma pessoa sem sonhos, projetos ou ambições na vida. Ambição não é ganância, mas aprenda que a inveja, ela só é curada quando eu sou contente com o que eu tenho. E quando eu celebro o que os outros possuem, no motivo de gratidão, dizendo: muito obrigado, Deus, porque essa pessoa teve acesso a esse bem. Fazendo isso, certamente a inveja será neutralizada e destruída no seu coração. Está todo mundo aí atrás da vacina do coronavírus, né? Está todo mundo aí buscando um jeito de poder se imunizar contra ela, contra esse vírus terrível. Que tal agora uma imunização boa, rápida, sem precisar ir ao sistema público de saúde,
sem precisar esperar pela Coronavac, pela Pfizer, pela Johnson Johnson. Você pode agora na sua casa imunizar o seu coração contra esse vírus terrível chamado inimigo do seu coração. Imunize-se contra a culpa, a raiva, a ganância e a inveja, e trate de uma vez por todas esse vírus destruidor que talvez tenha machucado a sua vida, ferido e te prejudicado muito mais do que o vírus do corona nos nossos dias atuais. Então, seguindo a nossa conversa, fazendo essa pequena revisão, quais são as principais desculpas que eu uso para manter meu coração enfermo, para não imunizar o meu coração, para não tratar essas coisas que eu vivo, para manter vivo em mim, fazer uma sala de estar, fazer uma sala de aconchego para esses inimigos na minha vida? Quais são as principais desculpas para um coração enfermo? A primeira delas é a força do hábito. Sobre isso, eu li um livro recentemente de Charles Duhigg, que escreve sobre o poder do hábito. E ele, falando sobre a força do hábito, ele cita um experimento social, ou um experimento psicológico, de uma pessoa que teve uma perda de memória completa e total. Essa pessoa perdeu todas as suas memórias, de longo prazo, e as de curto prazo tem um breve processo de lembrança e depois se apaga rapidamente, ou seja, ela não tem memórias, mas quando ela sai da sua casa, ela consegue fazer exatamente o que ela fazia há 40 anos atrás, antes de perder a sua memória. Ela dá 3 voltas no quarteirão que ela fazia todos os dias de manhã como exercício, senta na cadeira, toma o seu leite com cereal e depois senta-se na frente da televisão. O que ela fazia há 40 anos atrás, ela faz sem memória, apenas pela força do hábito. Os cientistas comprovam que o hábito, ele fica na parte mais central do nosso sistema cerebral, e ele é um impulso que não precisa ser acionado, ele se autoaciona-se e ele se mantém constantemente. Então o hábito é uma das forças mais poderosas na vida humana, porque você não precisa estar consciente para fazê-lo. Seu cérebro é preguiçoso, ele sempre vai procurar caminhos mais rápidos para fazer com menos esforço e com menos tempo. Por isso o hábito está em nós. Você pensa para escovar o dente? Você pensa quando você vai lavar o seu cabelo daquele jeito no banheiro? Por que você lava daquela forma? Você pensa quando pega o seu caminho para o seu trabalho de carro? Não, o hábito te conduz e você pode fazer várias coisas enquanto o seu inconsciente te leva a realizar as coisas anteriores. O hábito é uma força poderosa e muitas pessoas se escondem atrás dele para poder se justificar suas atitudes. Ah, pastor, é a força do hábito. Ah, é que eu me acostumei assim, pastor. É que lá na minha casa era desse jeito. Não, mas é difícil quebrar um hábito, pastor. E eu concordo com você. É difícil matar um gigante que nós alimentamos durante anos. É difícil, mas não impossível. É difícil, mas não é de uma maneira totalmente definitiva impossível. A gente pode realizar, a gente pode criar caminhos, a gente pode criar alternativas, porque hábito é a aprendizagem. Nós aprendemos a explodir quando alguém ofende ou ironiza a gente. Nós aprendemos a colocar a mão na buzina e apertar bem forte quando alguém faz alguma atrapalhada no trânsito em nossa frente. Nós aprendemos a se nutrir daquele sentimento de melancolia quando alguém fala alguma coisa sobre nós. Nós aprendemos a querer ter mais e a possuir mais com medo de um futuro que nunca chega. Mark Twain diz assim, na verdade é Mark Twain, ele diz assim: existem muitas preocupações na vida do ser humano e a maioria delas nunca acontece. É interessante isso, né? Existem muitas preocupações na vida do ser humano e a maioria nunca acontece. Nós aprendemos a nos preocupar com o futuro que nunca chega, aquele medo que nunca vem. Nós aprendemos, nós nos habituamos a um casamento talvez fracassado, medíocre. Nós aprendemos com uma vida inferior, aprendemos a conviver com isso, mas da mesma maneira como a gente aprendeu, a gente pode desaprender. E olha o desafio que eu lanço para você aqui essa noite. Eu não, a palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai chegar num texto bíblico onde o apóstolo Paulo vai confrontar dezena de anos de hábito, cultura e prática de tradições, onde Paulo vai falar: vocês podem mudar. Se Paulo disse que é possível mudar e que o hábito não é justificativa, eu digo mesmo para você: supere essa desculpa de dizer que você é explosiva, de que você é ganancioso, de que você tem inveja das pessoas, mas na verdade é só um pontinho de querer ter igual, e quando na verdade você se justifica atrás de um hábito.
Mude essa história, porque hábito não é desculpa, e o hábito dá boas-vindas ao inimigo do coração. O segundo elemento que também é uma grande desculpa para nós é a nossa personalidade. As pessoas dizem: eu nasci assim, eu sou assim. Por muito tempo eu me justifiquei como descendente de italiano, e italiano é um pouco mais explosivo, um pouco mais bravo, um pouco mais forte em suas posições, um pouco mais teimoso, nem tanto quanto o espanhol. Inclusive você sabe como coloca 12 espanhóis dentro de um Fusca? É só falar que não cabe. E lá estão os 12 entrando lá dentro. Ou seja, eu sou teimoso porque eu sou espanhol, eu sou falante porque eu falo pelos cotovelos porque eu sou italiano, eu sou assim porque a minha personalidade é melancólica, eu sou assim porque eu sou sanguíneo, eu sou assim porque eu sou fleumático, eu sou assim porque eu sou colérico. Ou seja, nós vamos nos escondendo atrás da personalidade, dizendo: é a minha personalidade que justifica como eu sou. Mas quantas pessoas a gente machuca, quantas coisas a gente destrói na nossa própria vida, justificando a nossa atitude pela nossa personalidade. Não é porque você nasceu com essa genética, não é porque você nasceu com essa propensão, que você não pode ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É saber administrar aquilo que sobra em você, em capacidade, em talento, mas também em defeitos e também desafios. Ou seja, a palavra de Deus vai também te desafiar daqui a pouquinho, a que você entenda que a sua personalidade pode passar pela cruz. Irmãos, quando nós vamos para a cruz, a gente morre na cruz, entendeu? E lá na cruz tem que nascer uma outra pessoa, e a gente mata a nossa personalidade lá também, embora ela queira renascer e vir a cada momento. Lá na cruz eu digo: Senhor, eu mato meus velhos hábitos, mas eu também nesse momento entrego a minha personalidade. Então a personalidade também não deve ser uma desculpa para você agir como age e fazer como faz, dando as boas-vindas aos inimigos do coração. E por fim, e não o último eu acho, por fim só para essa noite, mas eu gostaria de falar da passividade. Quanta gente tentou e não conseguiu. Quantas pessoas tentaram se livrar, tentaram mudar as circunstâncias, tentaram se livrar de velhos hábitos, controlar o temperamento forte da personalidade. Quantas pessoas tentaram se livrar do caráter depressivo, melancólico, explosivo, e perderam essa batalha e sentiram que isso não era para elas. Eu digo para você o seguinte: ou você tentou errado, com apoio e ajuda errada, ou você não tentou o suficiente, porque é possível mudar. Sim, é possível mudar. E antes que você ache que essa aqui é uma palavra para pessoas de desenvolvimento pessoal, aliás, deixa eu falar com você sobre isso. Hoje existe a Bíblia do coach, existe essa evangelho do desenvolvimento pessoal. Eu não estou fazendo teologia, queridos, de coach aqui, entendeu? Eu estou pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a nos proteger dos inimigos do coração que estão aí rondando a nossa alma. E veja só o que eu aprendo dessa palavra de Deus. Ela me provoca uma mudança. Isso aqui não tem nada de coach, isso aqui é evangelho. E Paulo disse em Romanos capítulo de número 12, o grande fator que muda e que transforma a minha vida é esse aqui: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Atenção a um detalhe que eu dei um destaque, veja aí atrás o destaque que eu estou dando na palavra transformem-se. Quem é o sujeito da ação? Quem é o sujeito da oração? Transforme-se quem? Deus. Transformem-se a gente. Transformem-se vocês. Paulo diz o seguinte, que a ação da transformação, embora seja operada pelo Espírito Santo em nós, a iniciativa e a atitude depende de nós. Paulo diz o seguinte para você e para mim: quer mudar hábito, quer disciplinar sua personalidade, quer vencer essa batalha contra os inimigos do seu coração, transforme-se, não se amodele, não admita que você é assim, nasceu assim, que vive assim, não admita que a vida é desse jeito, meu irmão, minha irmã. Paulo diz: transformem-se vocês. A chave da mudança está nas nossas mãos, e não nas mãos de Deus, queridos. A chave da mudança não está nas mãos de Deus, embora Ele opere isso em nós através do Espírito Santo, quando eu abro as portas para dizer: Senhor,
faça em mim para que eu possa experimentar a sua obra. Faça em mim para que eu possa experimentar o seu poder. Por isso, eu pergunto para você agora, se esse é um fator gerador de grandes mudanças, como é que eu posso me transformar, pastor? Como é que pela palavra de Deus eu posso permitir que esse processo aconteça em mim? Vamos lá? Rapidamente. Primeiro, você precisa fazer uma decisão. Enquanto você não decidir, nada vai acontecer. Pode vir na igreja, pode ligar o YouTube, pode participar da reunião de oração, pode fazer campanhas de 7 semanas. Enquanto você não decidir mudar, nada muda. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, ou atribuída a quem, que diz assim: enquanto você não mudar, nada muda. Que é uma coisa mais óbvia, mais lógica, que nós pouco paramos para prestar atenção. Primeiro, faça uma decisão de mudar a sua vida e entre em acordo consigo mesmo, dizendo: eu preciso mudar, eu estou magoando pessoas, eu estou devendo desculpas para alguém, eu preciso perdoar, eu preciso ser generoso na minha vida, porque eu sou mesquinho, sou ganancioso, eu preciso ser mais contente, eu preciso celebrar mais, porque eu tenho inveja das pessoas, eu estou sempre concorrendo com elas e competindo com elas. Decisão de mudar. Primeiro, olhe e faça um raio-x do seu coração e diga: preciso? Ótimo, eu acredito que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Precisa de mudar? Decida mudar agora. Mas em segundo, vem a atitude. Não dá para decidir e ficar na decisão. Você precisa tomar atitudes para isso. Posso te dar um exemplo? Rapidinho um exemplo. 2 sapinhos estavam na lagoa, em cima daquela Vitória Régia, aquela flor bonita. Um dos sapinhos decidiu pular. Quantos sapinhos ficaram em cima da Vitória Régia? Tinha 2, um decidiu pular. Quantos ficaram? 1? Não. 0? Não. Ficaram 2, porque um só decidiu pular, não pulou. Decidir e fazer são coisas que estão completamente distantes uma das outras. Tem muita gente que decidiu ser uma mulher melhor, um pai melhor, um marido melhor, um funcionário melhor, uma pessoa mais saudável, um crente de oração. Tem muita gente que decidiu ler a Bíblia esse ano, tem muita gente que decidiu ir na academia, tem muita gente que decidiu muita coisa na vida, perdoar, e até agora não saiu do lugar, porque decidir não é agir. Então eu convido você essa noite, se quiser ser saudável e quiser neutralizar e imunizar seu coração contra os inimigos desse coração tão lindo que Deus deu a você, tenha decisão, mas em segundo tenha atitude. E por fim, para você trabalhar esse seu coração é disciplina. Por quê? Porque a atitude demanda dia após dia a mesma contínua repetição. Irmãos, é como ensinar criança. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu tenho filhos de 11 e 9 anos, quase 9 anos. E assim, tem coisas que eu repito há 8 anos, 9 anos. Não, assim não pode, não faça isso com seu irmão, não fala assim com a sua irmã. É a disciplina constante de você manter aquela harmonia no lar. Cuidar de casa é a mesma coisa, cuidar da vida profissional, cuidar da vida espiritual é disciplina. Você não vem na igreja, no avivamento, oh aleluia, Senhor, glória a Deus, agora é só fogo e glória, e depois nunca mais ora, não resolve. Você tem que vir, orar, buscar, ler a palavra, disciplina, isso falta no nosso mundo, queridos. Existe uma palavra que diz assim: a regularidade paga a conta. E é verdade, sermos regulares na atitude paga a conta, irmãos, porque a gente não precisa de fazer mais esforços, é uma atitude constante e disciplinar, e ser cristão é uma disciplina. O que dizer das pessoas que não se disciplinaram mais e acompanhar os cultos com a gente, que não se disciplinaram para vir tomar a ceia, que não se disciplinaram para continuar ofertando e dizimando, que não se disciplinaram na leitura da palavra, na oração, que não se disciplinaram em continuar em comunhão, mesmo à distância social, encontrando recursos. O que dizer desses? Muitos já naufragaram na fé, porque a unção de 2019 não sustenta o que está acontecendo em 2021. É necessário que a gente viva disciplinarmente e continuamente na presença de Deus. E aí você está falando, lá está o pastor com a teologia coach. Não é teologia coach, isso é teologia pastoral do apóstolo Paulo. Quando Paulo está escrevendo a um jovenzinho chamado Timóteo, ele é um pastor de uma igreja grande, mas ele é muito jovem, ele escreve em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 4, a seguinte palavra:
exercite-se na piedade. O exercício físico, Timóteo, é pouco proveito, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura, está vendo? Uma orientação ao jovem Timóteo dizendo: se cuida aí, meu jovem, continua disciplinarmente cuidando da sua vida espiritual, discipline seu coração para inibir os inimigos de surgirem. Não é hoje e amanhã não acontece nada, é continuamente. Não está convencido? Eu vou até levantar agora, porque se você não está convencido, eu preciso mostrar mais um texto bíblico de Hebreus capítulo 5, o versículo de número 13. Quem se alimenta de leite ainda é infantil, é criancinha, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido, esse alimento é para os adultos, os quais pelo exercício constante, eu estou crescendo em Deus, eu estou aprendendo de Deus, Deus é bom para mim, Deus me sustenta, 1, 2, Deus está comigo. A confiança se explora cada dia, cada manhã. As misericórdias de Deus são disciplinares, elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Então nós não podemos dizer que Deus não está operando em nós de uma maneira contínua e irregular. Por que a gente não faz o mesmo? Por que a gente não se exercita na fé? Exercício constante de cuidar do nosso coração, de cuidar da nossa família, de cuidar das nossas crenças. Não é de uma vez e nunca mais. Nós precisamos desenvolver a regularidade do cuidado. E então, para concluir a nossa conversa hoje, eu faço essa seguinte pergunta: como ter um coração saudável? Como ter um coração saudável? Já eu trago essa resposta para você. Antes eu quero contar um exemplo. Um amigo meu, ele foi no médico e ele tem alguns problemas de saúde e que precisam de cuidados constantes e até mesmo de monitoramento. E ele chegou no médico, o médico disse para ele que ele precisa fazer exercícios físicos. Então, o médico disse para ele: você, a partir de hoje, precisa criar na sua rotina exercícios físicos. Sabe o que ele disse para o médico? O dia que eu melhorar minha saúde, eu começo a fazer exercícios físicos. Percebeu a contradição? O dia que eu for saudável, eu faço os exercícios, quando na verdade é o exercício que iria torná-lo saudável, não é o contrário. Essa é a neurose que a gente entra. Na nossa cabeça, a gente primeiro tem que ter um coração bom, para depois aprender a resistir aos inimigos. Você não pensou isso? Não, primeiro Deus muda meu coração, Deus transforma a minha vida, e depois eu vou ser um cara bom. Não, primeiro Deus entra na minha vida, depois eu vou aprender a ser uma pessoa certa, honesta, não invejosa, não gananciosa, não irada e não culpada. Não é assim, meu irmão. Minha irmã, olha aqui para mim. Não é dessa forma que Deus faz. Primeiro você exercita na piedade, primeiro você pratica exercícios da fé, primeiro você trabalha o seu coração, primeiro você torna saudável aqui dentro, e depois o mundo aqui fora começará a se tornar mais saudável e mais bonito. É assim que funciona na clínica médica, é assim que funciona a nossa vida. Exercite-se primeiro, essa é a resposta. Exercite-se primeiro, e depois você tem. Um coração saudável, primeiro você exercita, e depois você tem. E então, como é que a gente sabe disso? Para encerrar nossa conversa, olha Colossenses capítulo 3, eu só vou citar, porque é um texto rico que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, mas nosso horário está avançado. Olha lá: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem quem? Vocês. Irmãos, vai lá agora batendo no peito dizendo assim: eu procuro. Vai lá, isso aí, eu procuro. Eu vou fazer sempre no imperativo, procurem, e aí você fala: eu procuro, tá bom? Vamos fazer esse exercício juntos? Procurem as coisas que são do alto, eu procuro, onde Cristo está. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, eu mantenho, sou eu quem faço isso, não é o Espírito Santo que vai ter que fazer, não é a obra de Deus isso, você tem que tomar a atitude, a decisão e a disciplina. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mude a sua maneira de pensar, porque você já é um novo homem, uma nova mulher. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: personalidade, hábito. Eu faço morrer, está vendo? É você. Imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, ganância, que é idolatria. E então o texto continua dizendo no versículo 7, as quais vocês praticaram no passado. Olha a palavra linda que Paulo usa:
quando vocês costumavam viver nelas. Costumavam, habituavam a viver nessas coisas e nem percebiam se era promíscuo, ganancioso, invejoso, se era raivoso, irado, e nem percebia. Então deixe isso agora, porque vocês não vivem mais para satisfazer ao ritmo desse mundo. Paulo fala, antes vocês tinham esse hábito, agora não mais. Está vendo? Você que se desculpa dizendo, é meu hábito, pastor, é minha personalidade. Paulo diz, você costumava viver assim, mas não mais agora. E aí ele continua dizendo, mas agora, olha agora, antes era assim, mas agora, abandonem, diga comigo, eu abandono. Tudo é atitude, queridos. Abandonem todas essas coisas: ira, olha os inimigos do coração, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e colocaram a nova roupa, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Deus está trabalhando em você, mas você faz a parte do trabalho dizendo, eu decido, eu tomo atitude, eu vou adiante. E então Paulo termina dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, diga comigo, eu revisto-me, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas, tire a culpa, cancele a dívida que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, eu vejo nesse texto o final, que é o mais lindo de todos. Acima de tudo, porém, revistam-se no amor, que é o elo perfeito. Paulo sabe que não é fácil essa tarefa, irmãos. Paulo sabe que essa atitude demanda um grande esforço nosso. Paulo sabe que para você e para mim é completamente difícil a gente desviar hábitos antigos, lidar com a nossa personalidade e ficar na nossa frustração de derrotas contínuas contra aquilo que afeta o nosso coração e nos machuca e nos magoa. Paulo sabe. Por isso que ele fecha tudo isso que nós devemos deixar: ira, lascívia, promiscuidade, ganância, inveja. Tudo isso ele diz o seguinte: vocês só vão conseguir se revestirem com o vínculo do amor. O amor. Por que será que Paulo usa essa palavra? Por que o amor? Ele poderia falar, revistam-se de desenvolvimento pessoal, revistam-se de terapia cognitiva comportamental, revistam-se de logoterapia, revistam-se de psicanálise, revistam-se de, muitas outras ajudas desse mundo atual. Mas Paulo fala, revistam-se do amor, o elo da perfeição, vinculem-se com o amor. Por que o amor me ajuda a manter os inimigos longe do meu coração? Quer saber? Quer saber mesmo? Veja só esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, que é sobre o amor. Esse texto é chamado de hino ao amor, que diz assim: o amor é paciente. Está vendo? Olha o inimigo indo embora da ira. O amor é bondoso. Olha o inimigo da inveja batendo em retirada. O amor não inveja. Olha a inveja sendo derrotada. O amor não se vangloria. Olha a culpa indo embora. Não se orgulha. Olha a culpa batendo em retirada. Não maltrata. Olha a raiva sendo inibida. Não procura seus interesses. Olha a ganância sendo destruída. Não se ira facilmente. Olha a raiva sendo controlada. Não guarda rancor. Olha a raiva sendo destruída e cancelada. O amor não se alegra com a injustiça. Olha a inveja sendo abatida, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4 versículo 8, que quem não conhece o amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo do amor você estará. E quanto mais apegado a esse amor, melhor será o seu coração, mais protegido e mais guardado. Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, e quero convidar você essa noite a guardar o seu coração com o amor, com a graça de Jesus, com a proteção e a provisão que só Ele pode trazer, e você certamente vencerá os inimigos do seu coração. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Depois nós cantaremos essa última e linda canção que diz para Deus nos dar um novo coração. E eu quero que Ele possa realmente, através da sua atitude, decisão, e através da sua disciplina de continuar caminhando e não desistir, que Deus realmente te dê um coração igual ao dele, que Ele me dê um coração igual ao dele,
e que a gente não desista de fechar as portas contra esses inimigos ferozes e cruéis. Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento apresentar cada casa, cada família que conosco busca a Tua face. Senhor, no nome de Jesus, eu peço que a Tua palavra possa ter entrado, feito morada, e assim como as canções que foram cantadas, que essa mensagem possa também fazer com que a reflexão, mudanças e transformações de vidas e famílias inteiras possam acontecer. Obrigado porque nessa semana o Senhor nos ensinou a resistir à interferência dos inimigos no nosso coração. Agora, Pai, daqui para diante, nós não podemos dizer que não sabemos o que fazer. Nós não podemos julgar ignorância. Nós só podemos agora dizer que ou nós decidimos tomar atitude, ou nós nos acovardamos a uma vida medíocre sem a Tua palavra. Abençoe para que nós possamos ter ousadia e coragem suficiente para lutar contra todos os inimigos com a força do amor, que é o nosso próprio Senhor Jesus, o amor por excelência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe sua casa. Eu espero você na terça-feira às 19 horas, ao vivo aqui, presencial, ou na sua casa. E nós vamos continuar adorando ao Senhor mesmo em tempos de pandemia. Fique com essa canção e nós nos despedimos aqui com essa linda ministração em canção. Desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração